Alô, galera! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor, falando pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que aconteceu, né, nesse sábado, né? E o empate entre Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo 1-1. Jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. Os gols foram marcados pelo Gerson para o Flamengo e Fábio Santos de pênalti para a equipe corintiana. E falando sobre isso, pessoal, o Flamengo continua na 5ª colocação do Campeonato Nacional, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, caso vença a equipe do Botafogo no Maracanã, e a equipe do time do Corinthians está na 12ª colocação com 31 pontos ganhos, 4 pontos, né, do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Mas antes disso, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também ativando o sininho de notificações, também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas plataformas digitais, também pelo Facebook, também no Instagram, @Conversas de Torcedor, e não esquecendo de acompanhar o nosso Conversas de Torcedor Notícias, terças e quintas, sempre às 18 horas no YouTube do Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando também o nosso programa aos sábados às 11 da manhã pela rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas plataformas digitais, através do YouTube, também na rádio NSC 98.7 FM, rádio nsc.com e também acompanhando pela Rádiosnet. Correto, pessoas? Estamos juntos mais uma vez, falar de futebol no Campeonato Brasileiro, certo? Vamos falar aqui, Corinthians e Flamengo empataram pelo placar de 1-1, de uma chuva fortíssima que aconteceu em São Paulo, né? Em que o time do Flamengo fez 1-0, mas o Corinthians reagiu e o time do Flamengo continua fora do G4 do Campeonato Brasileiro, né? Que teve tudo para conseguir o resultado positivo, né? E ia para a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas a situação não deu certo. Então, meus amigos, os dois times ficaram no empate 1-1, né, na noite de sábado na Neoquímica Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Nacional. No primeiro tempo, depois da demissão do Jorge Sampaoli, no primeiro jogo, melhor dizendo aí, ou melhor dizendo, no primeiro jogo da demissão do técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo dominou o rival, ou melhor dizendo, no segundo jogo, né, porque no jogo contra a equipe do time do Bahia, né, venceu por placar de 1-0. No segundo jogo, depois da demissão do Jorge Sampaoli, o Flamengo dominou o rival na maior parte do tempo, saiu na frente com o golaço do Gerson, mas o Corinthians reagiu no segundo tempo com o Fábio Santos de pênalti e ganhou algum respiro na parte de baixo da tabela, né? E o Flamengo, que espera o acerto com o técnico Tite, né? Ainda hoje, inclusive, ainda hoje, nesse domingo, pode ter o acerto com o técnico Tite ainda hoje, que saiu com gosto de derrota, né? Já que poderia ter pulado para a 2ª colocação e alimentado ainda mais o objetivo de buscar o Botafogo, que luta pelo título. E o Corinthians, por outro lado, soma um ponto para se distanciar do Z4, né? São apenas 4 de vantagem para o Santos, que joga nesse domingo e abre a zona de rebaixamento, certo? Então, falando sobre isso aí, no primeiro tempo, em que as duas equipes tiveram na partida, que subiu uma chuva imensa, intensa, né, lá no estádio de Itaquera, o Corinthians adotou uma postura mais agressiva do que de costume, né, nos primeiros 15 minutos, marcou em cima a saída de bola, né, inclusive que tivemos aí as chances para a equipe do time do Corinthians, né, com o Matias Rojas, né, que teve aos 4 minutos, que apesar da falta ser na intermediária, o Rojas arriscou direto no gol para a defesa do goleiro Rossi tranquilamente, aos 4 minutos. Também de passes errados, por exemplo, os 5 do Ayrton Lucas, né, que o Bruno Henrique acelerou pela esquerda e tocou para Ayrton Lucas, que tentou a inversão rápida para o Everton Ribeiro, mas acabou errando o passe, e ainda
o Flamengo indo para o ataque, inclusive, né? Em que o time do Flamengo saiu jogando desde a sua defesa até construindo de um mundo de e o Flamengo saiu, né? E o Flamengo, aos 6 minutos de partida na etapa inicial, em que tivemos aí o Flamengo saindo desde a sua defesa e construindo um bom ataque, né? O Ayrton Lucas tentou, melhor dizendo aí, tentou a bola em profundidade para o Bruno Henrique, mas a zaga cortou, o time do Corinthians aos 6. E aí, meus amigos, repito para vocês, o Corinthians adotou postura mais agressiva, né? E nesses primeiros 15 minutos, marcando em cima da saída de bola do Flamengo, impedindo que o Everton Ribeiro e o Gerson participassem muito no jogo. E essa pressão inicial também gerou chances, né, que tivemos aí. Também, nesse detalhe também, porque tivemos aí aos 10 minutos do meu tempo, nesse tempo todo, em que também aos 10 o Pulgar cruzou na entrada da área para o Pedro, mas o centroavante cabeceou sem perigo para fora. E aí teve outro lance que tentou finalizar, né? O Pedro fez uma boa jogada individual, invade a área e o Lucas Veríssimo chegou na hora exata para evitar a finalização aos 11, né? E também aos 15 minutos nessa situação que tivemos aí com Renato Augusto, né, para a equipe do Corinthians, né? Arriscou de média distância, né? Porém, o chute foi muito forte, saiu por cima do gol, defendido pelo goleiro Rossi. E aí depois, né, teve preocupação com o Cássio, né? Que teve aí a situação de uma lesão nas costas, que foi atendido e tal, mas se recuperou. E aí, meus amigos, teve aí tentou, aos 17 minutos de jogo, o Flamengo tentando conseguir as jogadas, né, que principalmente aí, no entanto, assim, nessa qualidade, com mais qualidade do que o rival, o Flamengo aos poucos impôs o seu estilo, empurrando o time do Corinthians para trás, trocando passes de um lado a outro, com paciência, achando os espaços, e aí, meus amigos, tivemos aí os lances do Everton Ribeiro, aos 17 minutos, de um cruzamento do Ayrton Lucas, o Wesley ajeitou para o Everton Ribeiro finalizar, mas o camisa 7 deixou a bola escapar. E aí depois, aí, arriscando aí aos 20 minutos, o Pulgar, num chute de meia distância, o Cássio fez uma boa defesa. E outro lance aos 21, né? No lance que o Flamengo seguindo dominando a partida, incomodando o Corinthians. Foi a vez do Ayrton Lucas arriscar de fora da área para a área para a defesa do goleiro Cássio. E aí depois, com o Bruno Mendes sentindo dores, né? De uma lesão, inclusive, né? E foi substituído, certo? Foi substituído, né? Que foi a entrada do Fagner, que deixou o time do Mano Menezes um pouco mais exposto defensivamente, porque as chances começaram a aparecer, né? As chances começaram a aparecer na partida, né? E as chances começaram a aparecer pelo lado esquerdo de ataque. O Flamengo quase abriu o placar, né? Quase abriu o marcador, inclusive, que a gente tem que falar sobre isso, porque a equipe do time do Flamengo indo para o ataque, né? Seguindo para o ataque aos 26 com o Thiago Maia, que arriscou para fora, que teve uma tabelinha entre Pulgar e Gerson, que fizeram uma boa jogada pela direita, só que o camisa 20 recebeu de dentro da área e finalizou, porém foi bloqueado pela zaga do time do Corinthians aos 25. Então, do outro lance do Gerson, aos 28 minutos, que arriscou um novo chute, né? De média distância e novamente foi bloqueado pela defesa corintiana. E aí, meus amigos, o time do Flamengo, na melhor chance, né? E nas melhores chances, né, do time do Flamengo de abrir o marcador foi com o Ayrton Lucas, né? Que exigiu grande defesa do jogador do Cássio, né? Teve a grande defesa do goleiro Cássio, né? Que o Flamengo trabalhou muito bem a jogada do campo de ataque com o Everton Ribeiro, Bruno Henrique tabelaram e o camisa 7 tocou para o Ayrton Lucas, que invadiu a área e driblou o zagueiro e chutou, e o Cássio fez uma boa defesa aos 30 e na trave do lance do Everton Ribeiro aos 31, né, que tem espaço pela esquerda, aí ameaçou o cruzamento na área, mas
bateu no gol e a bola bate na trave, por pouco o Flamengo não sai na frente, né? Temos aí também o time do Corinthians só teve o garoto Wesley, né, como válvula de escape pelo lado esquerdo, mas sozinho ele não consegue levar tanto perigo, e na reta final o time nesse domínio do Flamengo aí, nesse domínio do Flamengo que tivemos aí aos 34, que temos nessas rédeas do jogo, inclusive, né, inclusive dentro de uma forma que aconteceu, a equipe do Corinthians tentando fazer algumas jogadas com o Renato Augusto, que e também tivemos aí na jogada do Renato Augusto aos 34, da esquerda, cruzando da esquerda, né, para a área, buscando o Urras no segundo pau, mas o paraguaio não consegue chegar na bola para finalizar aos 34. E também, no outro chute do Flamengo aos 38, foi com o Bruno Henrique dessa vez, né, que arriscou de fora da área. A bola veio e rente ao gramado, mas o Cássio fez a grande defesa. Tranquila defesa do Cássio. E aí depois, aí, aos, é, aos 42, que o Urras fez um lançamento para o Wesley, né, pela esquerda do ataque, né? O jovem fez uma boa jogada individual, mas é bloqueado e ao tentar finalizar. Então, tentando conseguir chegar. Então, o time do Corinthians tentando chegar, certo? Isso está acontecendo. E aí, já na reta final do primeiro tempo, que o Yuri Alberto ainda conseguiu um chute após o erro do Ayrton Lucas, né? Que roubou a bola do Ayrton Lucas na saída de bola aos 44 e arriscou de fora da área. A bola vai no meio do gol e o Cássio, o Rossi do Flamengo, melhor dizendo, defende com tranquilidade. Então, tendo aí no jogo para cá de 0-0, também teve outro lance aos 47 minutos do primeiro tempo, que o time do Flamengo quase fez o gol, né? O Gerson arriscou um novo chute fora da área e a zaga do Corinthians desviou para escanteio, né? E aí terminou o primeiro tempo pelo placar de 0-0, o jogo entre Flamengo e Corinthians na primeira etapa. Então, a equipe do Flamengo dominou a partida do primeiro tempo, a partida da maioria das vezes, né, que foi ao ataque, né, nos lances do Ayrton Lucas e com o Everton Ribeiro, né, pela esquerda, inclusive. Aí no segundo tempo voltou aí o Corinthians colocando aí o Juliano no lugar do Renato Augusto, e que continuou sem o domínio no meio de campo, e setor do qual o Gerson tomou a conta, né, das ações, armando as jogadas da equipe do Flamengo. Inclusive teve a jogada do Wesley, né, antes disso, do lance que o Lucas Veríssimo quase fez o gol contra, ou melhor, quase que o Lucas Veríssimo fez o gol contra, né, no lançamento do Flamengo. Ele interceptou o Pulgar, mas o Cássio também estava saindo na bola e o goleiro conseguiu recuperar a tempo para ficar com ela. E outro lance os dois, no minuto depois, né, no lance seguinte com o Wesley, né, pelo Corinthians, fez uma boa jogada individual pela esquerda e cruzou buscando o Yuri Alberto, mas a bola ganhou muita força e saiu pela linha de fundo a 1 minuto de partida. E aí depois o Flamengo dominando as ações, né, dos dois lances, inclusive, que o Cássio defendeu. Primeiro aos dois, do lance do Ayrton Lucas, que recebeu para a esquerda, que ganhou na velocidade de Fagner, cruzou cruza o rasteiro e o goleiro interceptou o passe e ficou com ela. E no outro lance, aos 3, em que o Gerson deu o lançamento nas costas do Fagner para o Bruno Henrique, que ficou cara a cara com o camisa 27, ou melhor dizendo, ficou cara a cara com o Cássio, e o camisa 27 do Flamengo, melhor dizendo, tentou dar uma cavadinha na saída do goleiro, mas o Cássio salvou de novo. E aí teve uma jogada do Yuri Alberto aos 5 minutos, né, de partida no segundo tempo, que teve com o Wesley, que fez uma boa jogada, nova jogada pela esquerda, conseguiu um ótimo cruzamento, rasteiro para o Yuri Alberto, né, que tinha uma boa oportunidade para finalizar, mas furou a bola. Então, meus amigos, temos aí que também armando umas jogadas, inclusive, aí que aconteceu, né, com o lance também com o Léo Pereira, que cobrou a falta com muita força, né, e saiu por cima do gol defendido pelo Cássio. E aí, meus amigos, o Flamengo, o Gerson tomando conta do meio de campo,
armando as principais jogadas do Flamengo e abriu o marcador com um golaço em chute de longe, sem chance para o goleiro Cássio aos 8 minutos, né, que recebeu com liberdade na intermediária, né, tirou o Gil na jogada e acertou um belo chute de fora da área no ângulo, no ângulo esquerdo do gol defendido pelo goleiro Cássio. Foi o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro, o Gerson, né? E o time carioca esteve bastante confortável, né, em campo até as primeiras alterações, né, incluída pela saída do próprio Gerson, né? No Corinthians tivemos as substituições aí, Romero e o Pedro entraram para a saída do Orras e do Wesley, né? E aí, né, teve aí a situação do Gerson que aconteceu, que teve as trocas aí do Flamengo, o Arrascaeta e o Gabriel entraram para a saída do Gerson e do Pedro, e por sinal, o time do Flamengo perdeu essa mobilidade no meio de campo por conta disso, certo? E que o time do Corinthians avançou aos 19 minutos com o Moscardo, que deixou o Romero em boa condição, mas o paraguaio optou por tentar o cruzamento que saiu errado, deixou escapar oportunidades, e outro lance do Moscardo, de novo, que o volante corintiano que soltou, que o Brasil se soltou e aparece no ataque novamente. Dessa vez ele arriscou um chute de fora da área e que passou sem perigo pelo lado do lado do gol defendido pelo goleiro Rossi. E ainda também teve o lance que o Rossi defendeu, no lance que o Corinthians tinha uma falta no meio de campo e buscou um cruzamento para a área, né? O Veríssimo até ganhou de cabeça, mas o Rossi fez uma defesa fácil aos 22. E aí, né, que teve aí nesse momento que aconteceu aí do time do Corinthians pressionando, e até porque, mesmo com o Arrascaeta em campo, o Flamengo se retraiu e permitiu as jogadas, mais chegadas do Corinthians, que se lançou aí, principalmente com o Romero, né, que no lance, por exemplo, aos 24, que fez uma boa jogada pela esquerda do ataque, cruzando, buscando o Yuri Alberto, mas não teve êxito. E o centroavante corintiano ficou caído, né, reclamando de pênalti, mas o Daronco seguiu a partida. E aí, também com a equipe do Corinthians pressionando, e também com o Pedro, inclusive, que entrou no jogo no segundo tempo. E aí teve aí as substituições aí do Corinthians, o Felipe Augusto no lugar do Moscardo, né, o Gabriel Moscardo, e o Flamengo entrou aí, botou aí o Vitor Hugo e Mateuzinho para as saídas do Thiago Maia e do Wesley, certo? E aí teve aí no lance, né, que teve aí no segundo lance, inclusive, até porque no lance, desse perigo que o Corinthians, nessa pressão que o Corinthians teve, melhor dizendo, e teve pênalti marcado, né, na segunda tentativa de lance que o Gil ajeitou para o meio, né, na área para o Fábio Santos, que finalizou. O Léo Pereira cortou com o braço, que estava aberto, e foi pênalti marcado, né, que foi o pênalti infantil, né, inclusive, nesse lance da equipe do time do Flamengo. Então, foi confirmado pelo VAR também nessa situação aí, e aí o lance, o Fábio Santos cobrou com perfeição, né? O Fábio Santos cobrou com perfeição, bateu a meia altura do goleiro Rossi, no canto direito do goleiro Rossi, que até chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol aos 33. Então, o Flamengo pressionou aos 36, com o Bruno Henrique, que fez uma boa jogada pela esquerda do ataque, driblando o Fagner e chutando cruzado, mas a bola passou muito perto da trave, mas foi para a linha de fundo. Então, o Flamengo, o Fábio Santos, que fez o 8º gol dele, cobrado pelo lateral, né? O 8º pênalti cobrado pelo lateral, né? Inclusive 6 bolas na rede, né? Uma defendida e outra para fora. Então, meus amigos, o time a equipe do time do Corinthians tentando jogar mais, tentando conseguir a jogada com o Juliano, né? Que teve aí o Romero, que fez uma boa jogada pela direita, né? Tocando para o Juliano, centralizado, e o meio-campista arriscou de longe o chute de fora da área, melhor dizendo, para a defesa do goleiro Rossi aos 37. E o lance do Flamengo foi com o Mateuzinho, né? Que o Gabriel ajeitou para o Mateuzinho chutar na entrada da área, e a zaga do Corinthians tirou a finalização, inclusive. E novamente aí, o Mateuzinho, que fez o cruzamento aos 39 na área. O Gil estava sozinho, mas preferiu cabecear para a lateral, né? Inclusive, o Flamengo chegando novamente,
tentando fazer as jogadas. E aí o time do Flamengo pressionando novamente para tentar o gol da vitória, né? O time do Flamengo tentando chegar mais ao ataque de novo, né? Aos 40 minutos, com muito perigo. Mateuzinho e Gabigol tinham vantagem contra a zaga corintiana, mas o lateral demorou um pouco para dar o passe para o Gabigol e o Lucas Veríssimo conseguiu fazer o desarme providencial. E aí depois teve aí o Luiz Araújo, que entrou no lugar do Everton Ribeiro, e na primeira oportunidade dele, aos 43, que o Bruno Henrique fez uma boa jogada, uma boa jogada, inclusive, boa jogada pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo de ataque da equipe rubro-negra. E aí cruzou rasteiro para o Luiz Araújo, que preferiu deixar a bola passar entre as pernas, né? Para alguém que viria para finalizar de frente, mas não havia nenhum flamenguista completar a jogada para fazer gol, que até porque dava mais para ele chutar, dava mais para ele chutar para fazer gol, mas não deu. E aos 53 minutos que poderia ser o gol da vitória. E aí teve outro ataque do Flamengo com o Gil, inclusive, tirando essa bola, o Flamengo chegava com o perigo por meio de um lançamento para o Gabigol, mas o time do Corinthians fez desarme, né? Inclusive o Gil. E outra, né, no lance aos 45, aos 46, o Arrascaeta passou para o Gabigol, que fez o movimento do facão, né, o movimento do facão do lance dentro da área, né? Dentro da área. E aí finalizando aí sem muita força e a bola saiu pela linha de fundo. E aí, aos 49 minutos, né, com o lance do Yuri Alberto, que o Gil lançou a bola para o Yuri Alberto dentro da área, mas o camisa 9 finalizou em boa condição, né? E o camisa 9 finalizou em boa condição para fora, né, aos 48. Pressão. E a equipe do time do Flamengo, né, que principalmente aí que tentou chegar ao ataque novamente, né, com o Gabigol, inclusive, mas o Fagner conseguiu desarmar ao tentar driblar. O camisa 10 colocou a mão na bola para a falta, inclusive, né? E aí depois teve a falta para o Flamengo, aos 51, no procedimento da jogada. O lançamento foi feito para o Felipe Augusto, né, que comete falta em cima do Fabrício Bruno. E aí depois teve final de partida, final de jogo no estádio, na Arena Neoquímica Arena. Então, meus amigos, com o público de 40.537 pagantes, ou melhor dizendo, 40.537 pessoas presentes no estádio. Então, terminou a partida com empate de 1-1. Então, o resultado não tão bom para o Flamengo, né? Inclusive que vai encarar contra o Cruzeiro no dia 19 de outubro, né? No jogo que vai acontecer lá no estádio, no Mineirão, contra o Cruzeiro, fora de casa. E provavelmente vai ser a estreia do Tite no comando da equipe da Gávea, no comando da equipe do time do Flamengo, no jogo que vai acontecer no dia 19 de outubro no estádio do Mineirão. E também, né, no jogo, o jogo às 19 horas, 19 horas esse jogo no estádio no Mineirão, contra o Cruzeiro e Flamengo. E o time do Corinthians enfrentará contra o Fluminense no dia 18, no Maracanã, às 9h30 da noite, todos, né, ambos aí, inclusive na 27ª rodada. Então, Fluminense e Corinthians, 9h30 da noite no Maracanã, no dia 18, e no dia 19, Cruzeiro e Flamengo, pela 27ª rodada no Mineirão, às 19 horas, correto? Números na partida para vocês, né? O time do Flamengo teve mais posse de bola no jogo, 58% para o Flamengo contra 42% do Corinthians, 42% para a equipe corintiana. Faltas 13-5 para o Flamengo, finalizações 20-14 para o Flamengo e também 7-5 para o Flamengo em chutes ao gol. Então, a equipe do Flamengo conseguiu daí somar um empate aí, inclusive fora de casa, mas o Flamengo tentando conseguir lutar pelo título de campeão brasileiro e que pode ser ainda hoje anunciado o Tite, que pode anunciar ainda hoje Tite como novo técnico da equipe rubro-negra para essa fase final do Campeonato Brasileiro, inclusive, certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, também deixando seu like, ativando o sininho, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, seguindo nas redes sociais
no Facebook, também no Instagram, @Conversas de Torcedor. E não esquecendo que 18 horas, terças e quintas, teremos aí o Conversa de Torcedor Notícias aqui no nosso canal de YouTube e também aos sábados com Conversa de Torcedor ao vivo para você, tá bom? Pela Rádio NSC 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com, radionsc.com, e também para Rádios Net, pela Rádios Net, repetindo para vocês, e também acompanhando pelo Conversas de Torcedor pelo YouTube, correto? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e fique com Deus. Tchau, tchau, galera.